Fala pessoal, hoje com alegria e prazer iniciaremos o primeiro Green Talk. Prazer, meu nome é Lucas, sou estudante da FATEC, estou cursando Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Prazer pessoal, meu nome é Jonatas, também sou aluno da FATEC, no curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E hoje a gente está aqui para bater um papo com o nosso professor Alan, e eu vou falar um pouquinho das especializações dele, né? O professor Alan Tomás de Araújo, biólogo pela USP Bauru, mestre em Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho pela Unesp Bauru também, especialista em Gestão de Resíduos pela Exalc. Esse é mesmo, professor? Confere as Faltou alguma coisa? Não. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, agradeço vocês pelo convite. A gente agradece Agradeço pela sua por ter presença aceitado. hoje aqui. Professor, hoje o tema será sobre resíduos sólidos. A gente fez uma enquete com o pessoal da FATEC mesmo aqui de Jaú e separamos algumas perguntas para você. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá, professor. A primeira pergunta é uma pergunta bem simples para o pessoal ficar já ciente do que é resíduo sólido. A pergunta é: o que é resíduos sólidos? Bom, resíduos sólidos, pela legislação, são todos os materiais provenientes de alguma atividade humana ou industrial, né, então seja ela domiciliar ou proveniente de algum trabalho, que não teve todo o seu potencial aproveitado, mas que ainda pode ser de alguma maneira reciclado. Então nós dividimos resíduo então em resíduos sólidos e rejeito, que o pessoal costuma geralmente chamar de lixo. Não é. O resíduo ainda tem um potencial energético que pode ser reaproveitado através da reciclagem e virar uma matéria-prima novamente. E o rejeito é tudo aquilo que de alguma maneira não pode ser aproveitado e vai ser destinado para um aterro ou algum outro tratamento com tecnologia especializada. Precisaria ser, né? Nem sempre é. Nem sempre, infelizmente. Pois é. Praticamente tudo que a gente faz hoje em dia gera um tipo de resíduo, né? Todas as atividades humanas, para qualquer atividade que nós formos realizar, nós costumamos dizer que um resíduo é gerado. Bom, tem mais uma pergunta. Qual é a melhor maneira de fazer a coleta dos resíduos sólidos? Olha, nós costumamos dizer que do ponto de vista administrativo e da gestão pública, cada município ele se adequa melhor às suas particularidades. Mas nós temos estudado casos hoje que a melhor maneira de fazer a coleta desses materiais é disponibilizar para a população. Então nós vamos dividir uma cidade, por exemplo, por quadras ou por lotes, e nestes setores ficam a cada 2 quarteirões mais ou menos containers em que o resíduo é depositado pela população, o resíduo seco ou reciclado, e o resíduo úmido ou parte orgânica domiciliar. E para não haver nem derrame de chorume, nem contato do coletor mais com esse material, os caminhões hoje já são dotados de tecnologia de vascular esse material automaticamente. Isso daí elimina o que nós chamamos de geração de chorume e qualquer sujeira secundária nas ruas e ainda protege a segurança do trabalhador no momento que ele vai fazer a coleta. Tem aquele contato direto já no lixo, né? Exatamente. Nós observamos hoje que as melhores práticas municipais são essas dotadas desses containers, sem ter que deixar o lixeiro, o lixo na rua, no chão, que pode ser, depois aí ele vai ser mexido por cães, por moradores de rua, que podem até acabar se contaminando. E se eu estiver errado, me corrija. Mas é aí que é a importância da conscientização, né, da população para separar os resíduos, né, de orgânico, plástico, fazer aquela separação ali antes do coletor pegar. Perfeito. A sua colocação foi assim, primordial, porque sem a educação ambiental, num primeiro momento, não existe gestão de resíduos. Isso é irrefutável. É uma coisa liga a outra. Exatamente. Tem uma cultura, né? Separar tudo reciclado, parte do resíduo sólido molhado, tudo orgânico. Exatamente. E assim por diante. É um trabalho contínuo que não pode ser interrompido. Pode parar. Qual é
o papel da sociedade na questão dos resíduos sólidos? O papel da sociedade é atentar-se àquilo que o poder público e as instituições de ensino e pesquisa disponibilizam para eles, que é o conhecimento. Sim. Então, manter os resíduos separados, principalmente aqueles que possam causar alguma lesão na equipe de coleta, causar algum tipo de doença na equipe de coleta ou mesmo na população que está aí sujeita à exposição desses materiais. Então, voltando lá na pergunta anterior, a educação ambiental é a chave para que a população faça também o seu papel correto. E tomar o devido cuidado com o vidro, né? Caco, Um perfil importante, agulha, exato. esse tipo de coisa que pode lesionar, machucar. Fazer o descarte correto de medicamentos, de resíduos super importantes ou de resíduos de interesse de saúde, com certeza. Como os resíduos sólidos afetam a saúde pública? Olha, os resíduos sólidos, eles podem afetar a saúde pública de diversas maneiras. Nos centros urbanos, principalmente, o que chama mais atenção é que a não devida gestão dos resíduos, principalmente aqueles como restos de alimentos, restos de atividades ali domésticas, eles atraem o que nós chamamos de vetores. Quem são os vetores? São os animais que transmitem doenças, que eles são portadores de algum tipo de hospedeiro, né, e que podem provocar algum tipo de doença endêmica ou epidêmica na população. Então, nós temos vários exemplos. Então, nós temos exemplos de roedores que, em acúmulo, vão acabar transmitindo a famosa doença do rato ali, então, em contato com a urina do rato, né, a leptospirose. Nós temos doenças hoje que estão muito em alta devido ao acúmulo de água em resíduos descartados ao acaso, como dengue, zika e chikungunya. Então, os restos de alimentos atraem também baratas e, consequentemente, vão atrair escorpiões. Então, é uma série de consequências que vão afetar diretamente a saúde pública. Acaba criando uma cadeia negativa ali para a população. Exatamente. Termo, eu acho que não existiria um termo melhor que esse. Pode ter esse mau cheiro também que fica, uma pressão da cidade, Sim, de lixo, horrível. Fica muito horrível. Agora, pensando do ponto de vista de atração, né, a cidade perde o seu atrativo. Sim. Você pega vários centros urbanos de várias cidades, eles acabam perdendo o atrativo e um desses principais motivos é o descarte incorreto de resíduos. Sim. A gente tem um exemplo nato aí nítido, que é o esgoto a céu aberto em São Paulo, né? Marginal Tietê. Quem conhece sabe que é terrível. Parece que tem pra gente aqui, né? É totalmente diferente do que a gente vive aqui, né? Um dos nossos muitos casos de descaso Sim. com relação a resíduos. Se bem que aqui também a gente tem vários agravantes, né? No leito do rio, como várias peixe morto, essas algas que estão tomando conta do rio, Sim. água verde. Grande parte decorrente do descarte Incorreto. Olá, professor. Quinta pergunta do pessoal. Como o município de Jaú faz o descarte de resíduos em aterros e eles são totalmente legalizados ou não? E por que o município não tem seu próprio local de descarte de resíduos? Então vamos lá, vamos dividir a pergunta aí em Duas questões. duas questões em uma. Então, uma excelente pergunta. Bom, Jaú, como a maior parte, ou se não todas as cidades aqui da região do Centro-Oeste Paulista, eles descartam seus resíduos em um aterro particular. Então, todos os resíduos domiciliares, depois de separado da parte seca ou reciclável, eles são destinados para um aterro na cidade de Piratininga. Por que isso? Por que não cada município ter o seu aterro sanitário? Gestão de resíduos é uma das coisas de maior custo elevado que existe para o município. Então, a ideia de fazer o descarte em um único aterro regional, isso torna um pouco menos custoso, né, um pouco mais barato, vamos dizer assim, grosseiramente falando, a destinação final desse material.
porque o aterro ele precisa ter todas as medidas de engenharia possíveis para controle de chorume, controle de odores, controle do material que vai ser vasculado sobre esses resíduos. Tudo bem? Então, para cada município ter o seu aterro hoje, ficaria algo praticamente inviável. O que nós profissionais da área sempre recomendamos é que os municípios consorciassem essas soluções. Ou seja, construíssem aterros regionais mais próximos dos grandes centros. Porque, por exemplo, esse aterro que nós fazemos o descarte daqui de Jaú, então o resíduo é coletado em Jaú, mas é levado até Piratininga. Para quem conhece sobre gestão de resíduos, sabe que o transporte é uma das fases mais custosas do transporte, da gestão final dos resíduos. Acaba ficando mais caro por isso. Fica. E se você analisar quantas cidades compõem a microrregião de Jaú? Sim. Muitas. Várias. Mineiros do Tietê, Barra Bonita, Itapuí, Igaraçu, Barra Bonita, Bariri, Bocaina, e por aí vai. Então, por que não ter um aterro regional, mas na cidade de Jaú, para atender Jaú e microrregião? Por que não ter um em Bauru, para atender Bauru e microrregião? Por que não ter um em Botucatu, para atender Botucatu e microrregião? Essas soluções consorciadas, elas viabilizariam muito mais, tornariam muito menos custoso essa questão dos resíduos. E ainda um agravante positivo, poderiam se ter ainda mais pesquisas para o aproveitamento energético dos gases gerados por esses resíduos, que é uma reivindicação nossa, pesquisadores da área, há tantos anos. Professor, então, vamos falar assim, parte financeira. Compensaria mais eu criar um aterro aqui, adaptado, estrutura, parte de engenharia, comprar ou continuar pagando para a Piratininga receber esses resíduos meus? Compensaria muito mais nós consorciarmos uma solução de construção, um consórcio de municípios para a construção de um aterro regional aqui No caso, teríamos o Vigiaú para a gente e buscaríamos os vizinhos recebendo uma verba também em cima desse. Os municípios vizinhos contribuiriam com a manutenção, construção, manutenção e gestão desse espaço. Consequentemente, economizariam também. Né? Consequentemente, economizariam, porque todos eles precisam enviar seus resíduos para Piratininga, que está a praticamente 60 km de distância. Geralmente pagam um aluguel para a Piratininga mensal. Todos os municípios que precisam destinar os seus resíduos em Piratininga, eles pagam mensalmente para poder fazer a destinação. Isso traz uma receita para a cidade na qual o aterro está inserido. Mas por isso é um aterro particular. O pessoal gostaria de saber como é feita a destinação das embalagens laminadas, como por exemplo, embalagem de café, salgadinhos e etc. Cidade de Jaú. Infelizmente, isso é uma outra grande, entre aspas, briga nossa, pesquisadores da área. Infelizmente, esses materiais ainda não possuem tecnologia viável suficiente para ser esse material reciclado. Esse material, não só em Jaú, mas na maioria dos lugares do Brasil, ele é enviado para aterro sanitário tradicional junto com o resíduo orgânico. Não existe ainda hoje uma viabilidade técnico-financeira de equipamentos no Brasil para fazer a reciclagem desse material, infelizmente. O que foi adotado em outros países ou em algumas empresas aqui no Brasil que buscam estar mais próximo do que é sustentável é a substituição dessas embalagens por embalagens 100% recicláveis. Isso sim daria uma destinação adequada para esse material. Teria que ter essa conscientização, mas infelizmente... Porque o que torna o problema não é o laminado, é a tinta do plástico colorido que faz o envoltório externo da marca. Entende? Então, conseguir separar esses dois para fazer a reciclagem de um e a reciclagem do outro acaba tornando inviável ainda hoje a reciclagem desse material, infelizmente. É um ponto crítico, né? Que toda embalagem temos ali um alimento, né? Exato. Por parte da administração. E o laminado serve para conservar o alimento. Exatamente, vários pontos críticos. Exatamente. Não é só a questão ambiental, né? Também tem a questão das empresas e a durabilidade também. Né? Sim. Bom, acho que a gente tem alguma pergunta aqui, né?
Jaú está enfrentando um problema muito grande com os resíduos sólidos. E essa semana eu estava acompanhando, eu acompanho muito sobre essa área, e a solução que Jaú adotou foi romper o contrato com a empresa que fazia a coleta e alugar caminhões e fazer a sua própria coleta. E o que o professor pode dizer sobre isso? É viável, não é viável a cidade? Qual é o problema que a cidade vai enfrentar? Ela mesma alugando os caminhões e ela mesma fazendo essa coleta? Olha, Magda, aí nós entramos, agradeço pela pergunta, nós entramos em duas questões. Nós temos uma questão administrativa municipal e nós temos a questão técnica ambiental. Então, vamos começar pela questão administrativa municipal. Do ponto de vista administrativo, nós podemos dizer que os gestores do município, eles acabaram deixando incorrer num erro de deixar chegar nessa situação. Por quê? Porque o contrato, ele tem que prever uma multa e um agravante para a empresa de coleta se ela não cumpre todos os pré-requisitos que ali estão. Então, se acabou deixando chegar nessa situação e o poder público ele precisa assumir de novo, vamos dizer, as rédeas da coleta, significa que algo com a empresa de coleta deu errado e isso tem que vir ao público, o contrato tem que estar às claras para que as medidas cabíveis, Ministério Público ou qualquer outra medida que seja cabível, seja ali instaurada. Agora vamos falar do ponto de vista técnico, financeiro, ambiental. Desse ponto de vista, se a coleta era terceirizada e agora ela voltou a ser municipal, a empresa tem que, novamente, a empresa de coleta pública, ela tem que passar por treinamentos e tem que ser feito de novo todo o trabalho de gestão desde o início para que o município não sofra sanções ambientais por conta da não gestão correta dos resíduos, sujeira pública, lixo sendo deixado, resíduo sendo deixado aí na via pública e acabando não sendo coletado. Ou seja, a empresa pública tem que dar conta daquilo que a empresa particular não estava dando e tem que ser feito esse trabalho. Alguém vai ter que fazer esse trabalho no final. E aí, isso consequentemente traz um desequilíbrio para as contas públicas, por quê? Porque o orçamento do ano passado para este ano foi aprovado contando que a empresa privada faria a coleta, e agora não mais. Então, isso também tem que ser trazido à tona para saber o quanto isso desequilibrou a economia local. Tá bom? Ok, obrigada. Beleza, professor. Acho que por hoje ficamos por aí, professor. Agradeço vocês pelo convite mais uma vez. Isso, a gente quer A gente, no projeto Vital, também agradecendo sua presença, seu tempo disponível. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.